Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que o que é a igreja? Uma herança que jamais poderá oferecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra, em nome de Jesus. Fique à vontade, no Senhor. Era pra cá. Meus irmãos, é óbvio que estamos vivendo um momento de paixão política na nossa igreja como nunca vimos. Política no mundo, política no meio das famílias, da nossa igreja também. É óbvio que saudosistas sempre tentam lembrar, naquele tempo era tempo bom, naquelas eleições. Meus irmãos, se fizer qualquer análise objetiva, clara, nem aquela eleição de 89 ela foi marcada pelo extrapolar das convenções básicas da educação com relação ao que as paixões estão provocando agora durante esse período. Meus irmãos, nessa introdução, antes da gente abordar o texto que foi lido, eu queria que nós estivéssemos entendendo que há duas dimensões da espiritualidade cristã. A primeira é essa fé prática, criativa, nós chamamos que é uma fé profética. Ela se relaciona com o mundo. Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com as decisões que tomamos no dia a dia, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com a política, tem a ver com tudo que a gente pode se relacionar nesse mundo. Pessoas perguntam se devem se envolver na política ou não, um cristão, se ele deve fazer, se a igreja deve se envolver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é claro que essa perspectiva de transformar as coisas que estão ao redor, a perspectiva profética, claramente é uma marca das Sagradas Escrituras. Cristãos usam da sua arte, da sua sabedoria, dos seus dons, das suas habilidades, para fazer diferença nessa sociedade. Aqui há pessoas que têm dons dentro da área da engenharia, dentro da área da música, dentro da área da medicina, pessoas que são prestadores de serviço, pessoas que são empreendedores. Essas coisas são dons que Deus usa para fazer diferença na sociedade. Mas nós também temos uma missão para entregar para a sociedade. Uma missão, uma mensagem, melhor dizendo, uma mensagem que temos que deixar para a sociedade, que faz toda a diferença do jeito como a sociedade se comporta. Essa é a primeira divisão, a dimensão, né? A dimensão profética. A segunda é a dimensão mística da nossa espiritualidade, do nosso coração, do nosso ser, do nosso relacionamento com Deus, com aquilo que a gente preserva dentro da nossa alma, da maneira como nós crescemos, do desafio prático de vivermos na presença de Deus, pela palavra, no Espírito Santo, sendo transformados cada dia, parecendo com Cristo a cada dia. Tem que haver um equilíbrio muito grande entre a dimensão profética e a dimensão mística, a dimensão espiritual. Se houver um desequilíbrio em uma dessas duas, se a mística superar a profética, é fanatismo. Se a profética superar a espiritual, a mística, é mundanismo. Eu acho que nós já estamos numa base muito boa daqui para a gente continuar seguindo nessa introdução, para explicar muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, inclusive usando como base também o texto bíblico. O texto que nós lemos aqui
diz, em primeiro lugar, eu peço que volte o texto de 1 Pedro. Ele diz assim: bendito seja Deus. Em primeiro lugar, uma ênfase. Pedro, quando está escrevendo nessa passagem, ele está escrevendo as epístolas de Pedro. Elas tentam explicar como é que é o relacionamento da igreja no mundo. É para isso que ele escreveu. Você quer saber como um crente, ele vive, se relaciona, faz a sua escolha, qual é o estilo de vida no mundo? Leia as epístolas de Pedro. São claríssimas. Só que aqui ele já vai logo dando qual é a ênfase. Bendito seja Deus. A palavra bendito é fale bem. Amém, gente? De tudo que deve sair da nossa boca como prioridade, seja falar bem de Deus. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir essas 3 primeiras palavras bem forte? Bendito seja Deus. Aí ele fala assim, ó, conforme a sua grande misericórdia. Olha como ele trata com carinho de Deus. Ele é um Deus misericordioso que cuida dos seus filhos, do seu povo. E aí ele começa a falar da obra dele na nossa vida. Uma obra que ninguém no mundo vai fazer isso. Que nenhuma estrutura política, estatal, nenhuma ciência criada pelo homem é capaz de produzir isto que ele prometeu que está na sua palavra. Ele diz, ele fala, que o que é regenerar é uma transformação tão grande que a palavra tem a ver com novo nascimento. Só Jesus Cristo é capaz de fazer com que pessoas nasçam de novo. Eu estive em Macaíba, isso ninguém me contou, nós estivemos lá, batizando 2 traficantes, que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Eu estou caminhando há muitos anos, gente, na obra social, e espero que ninguém se desmotive a fazer obra social. Estudei serviço social, sou voluntário no Porto Social, dedico tempo também, sou um dos diretores, um dos conselheiros do Lugar da Criança. Amo esse trabalho, tenho paixão por isso. Você vai me ver, vai me encontrar nessas obras sociais. Mas deixa eu falar, eu nunca vi o que é possível acontecer no coração da pessoa como Cristo, o Evangelho, é capaz de transformar. Eles, rendidos ao Senhor Jesus, deixaram a sua dependência, deixaram o seu comércio num lugar muito pobre, foram se tornar assalariados ali, porque eles passaram a amar Jesus no coração deles e terem uma vida transformada. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição. Olha, o que produziu isso não foi o discurso humano, não foi a sabedoria humana, é o poder da ressurreição. Esse poder continua agindo em nossos dias. Para uma esperança que jamais poderá perecer. Pode passar ciclos de 4 anos, ciclos de 8 anos, pode passar gerações inteiras, pode passar o que for. Isso que representa a obra de Deus jamais vai parar, jamais vai perecer, não vai se corromper, não vai perder o seu valor, a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Uma herança guardada nos céus, mediante a fé. Né? Nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar esse dia. Então, desde que o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação, passamos pela experiência de novo nascimento, até chegarmos no dia que estaremos face a face diante de Jesus. O Senhor está garantindo aqui que nós seremos protegidos pelo poder de Deus até chegarmos esse dia. Nada sobre a face da terra chega perto de fazer uma obra como Cristo está prometendo às pessoas. Prestes a ser revelada no último dia. Nisto vocês o quê? Quem está dizendo o texto? Nisto vocês? Bem alto, diga aí. Cadê? Não, já era para ter passado o texto. Agora. Nisto vocês o quê? Nisto vocês se alegram. Olha, nisto vocês se alegram. Amém, gente? Ele está falando, nisso vale a pena se alegrar.
Porque desde que Ele plantou essa salvação até o dia, nós seremos guardados, não seremos frustrados até a sua volta, ou até nos encontrarmos com Ele, e nisto podemos apostar toda a nossa alegria, porque jamais seremos decepcionados com essa âncora da nossa fé. Ainda que, por pouco tempo, vocês vão se entristecer, vocês serão traídos, vocês serão enganados, vocês serão iludidos, vocês serão cooptados por essas coisas muitas vezes. Vocês terão uma falsa esperança, dado por essas coisas que estão na sociedade, que prometem isso que Jesus promete. Mas essas são as nossas paixões. Vocês vão ser entristecidos por toda sorte de provação. Assim acontece para que fique comprovado que fé que vocês têm. O texto original fala para comprovar a qualidade da fé que vocês têm. A relação entre fé profética e fé mística vai revelar que fé nós temos, que qualidade de maturidade nós temos, que qualidade de sabedoria, que qualidade de nos parecermos com Cristo. Isso vai revelar, vai comprovar que tipo de fé que nós temos. Muito mais valiosa do que o quê? Do que o ouro que perece, do que o voto, do que as agremiações políticas, de tudo. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amados do Senhor Jesus, nós temos tido muitos exemplos de bons testemunhos nessa época de eleição, de política, mas nós temos também tido muitas tristezas com o comportamento daqueles que estão se dizendo cristãos. Meus irmãos, o crente pode participar da política, porque a política ela não representa o momento eleitoral. A política é a vida em uma sociedade. Crentes participam desses certames políticos porque os crentes não lavam as suas mãos. Quem lava a mão é Pilatos. Nós somos cidadãos, nós temos uma fé que compreende a cidade do céu, mas também compreende a cidade da terra, como dizia Santo Agostinho. Essa é a nossa percepção, a nossa maneira de ver o mundo como cristãos protestantes. Agora, nós temos uma atuação extremamente ligada a uma síndrome da eleição, síndrome das campanhas políticas. Nós ficamos ausentes do processo de construção de uma sociedade melhor, vivemos a nossa vida privada, dedicamos o nosso tempo à nossa fé mística, muitas vezes, e nos esquecemos, ou melhor, delegamos ela para aqueles que nos representam, achando que eles vão ter a fé profética que nós temos. O mundo jamais terá a fé profética que o povo de Deus terá. E essa síndrome, desculpa, espero que nem esteja gravando, mas se tiver, não coloque isso não. Vai ser Rubinho Barrichello. A gente chega atrasado. A coisa acontece, meus irmãos, 3 anos antes. Ok? A gente deveria estar correndo já 3 anos antes. E não é para a eleição. É para formar cristãos que saibam votar corretamente, que saibam ocupar os espaços da educação, da política e da cultura, das representações sociais cíveis, das organizações sociais, daquelas lideranças na escola, na universidade. Mas nós somos muito Rubinho Barrichello nessas coisas. A gente só lembra disso de 4 em 4 anos. A gente só lembra disso porque a gente gosta demais desse período de louvor. A gente gosta demais dessas coisas, de estarmos ali naquela comunhão gostosa, que é bênção, amém, gente? Mas nós somos desafiados com sair dessa porta, dali, a gente viver tudo que a gente acredita. Certamente no final desse culto a gente vai fazer uma oração pedindo perdão a Deus, porque a gente entregou, não entregou para Lula ou para Bolsonaro, nós entregamos para qualquer um, a cultura, a educação, e nós entregamos a política. Não são ministros,
sacerdotes que precisam assumir a política. Nosso trabalho é discipular pessoas. Mas são vocês que serão melhores eleitores e melhores candidatos. Vocês serão melhores professores, melhores coordenadores. As nossas escolas, elas expressarão a vontade de Deus. Nós fomos seduzidos por uma ideia de que o Estado ele precisava assumir essa educação. Porque embutido na sociedade havia uma queixa de que parecia que nós queríamos infligir, queríamos pressionar ou oprimir as pessoas com a nossa fé. Essa é uma mentira terrível. Meus irmãos, se nós não oferecermos a nossa fé, outros vão oferecer o que eles têm. O debate se isso é bom ou ruim, isso faz parte da vida humana. Adolescentes reclamam do jeito que seus pais estão criando seus filhos. Filhos não gostam muito do jeito que o seu irmão está tratando eles. Nós precisamos ser amorosos, mas precisamos fazer aquilo que Deus pediu para que a gente viesse a fazer. Pessoas podem falar, mas bispo, eu não possuo um raciocínio sofisticado para eu levar a minha fé com essa profundidade. Não, basta você ser um discípulo do Senhor Jesus, que naturalmente vai ser produzido aquilo que Deus espera de cada um de nós, aonde você estiver. E discípulo do Senhor Jesus tem a sua fé mística e tem a sua fé profética, aonde estiver. Ele não divide o mundo, não há uma dicotomia entre sagrado e profano, entre vida espiritual e vida mundana. Isso, quem pensa que isso existe ainda não tem um conhecimento maduro da palavra. Nós temos que associar, porque Cristo fez isso. Meus irmãos, Cristo chamou Herodes de raposa. Cristo ele vai dizer aquela raposa, Herodes era o rei. Então, essas atuações, elas têm o seu espaço, o seu papel, mas elas precisam caminhar com muita maturidade. Cuidado com as paixões. As paixões, elas não vencem de Jesus, mas a nossa alma é muito fraquinha, gente. A nossa alma, ela é muito simples. As paixões, o que elas fazem? Elas chamam a atenção da nossa alma mais do que todas as coisas. A gente precisa colocar as paixões, como Cristo ensinou na parábola lá, por exemplo, do semeador. E o semeador saiu a semear, e quando a semente caiu em determinado tipo de solo, ele falava que era coberta, e aquelas paixões sufocavam a semente morria, não prosperava. Você quer crescer espiritualmente? Que você procure esse equilíbrio entre o que é o espiritual e o profético nesse mundo. E coloque em primeiro lugar na sua vida, seja bendito, meu Deus. E que as pessoas possam testemunhar isso em você. E quando chegar no pleito eleitoral, a gente diga, poxa, eu contribuí tanto para que agora eu me acertasse nesse momento. Amados do Senhor Jesus, nós precisamos entender que há muitas pessoas imaturas, jovens na igreja. O jeito que a gente trata de política, não, os jovens não entendem, imaturos não entendem. A gente precisa ter uma graça, uma paciência. A gente não pode entrar no jeito de fazer política como o mundo faz, como a sociedade faz. A Bíblia fala que nós temos um relacionamento de ternos afetos de misericórdia. Olha, o jeito nosso é diferente. Podemos ter razão, mas podemos perder a nossa razão, porque a gente fala de maneira errada. Lógico, eu fico vendo, né, as preferências políticas, né? Por exemplo, as pessoas se dividem em sonhos utópicos e se dividem entre paixões por um novo momento na sociedade. Aí, para as ideologias, por exemplo, vou usar os jovens que servem para todas as coisas. Os jovens são sonhadores. Quem aqui não foi sonhador? Sonha demais. Não entendem o peso da responsabilidade, o peso de que se é pago para se conquistar alguma coisa. A vida é uma música tocando, né? E quando a gente fala de determinada maneira, vem eles. Vou te falar o problema. Por exemplo, todo mundo que vai casar e nunca casou,
chega assim e sempre olha o casamento de uma maneira assim, extremamente poética, né? Aí a gente lembra aqui do Príncipe Encantado, da Branca de Neve, não. Branca de Neve, né? Ela se casa no final, né? Do Príncipe Encantado, aquela coisa. Mas todo mundo aqui esqueceu de ver o segundo filme da Disney. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve, segunda parte. Menino com catarro no nariz. Conta pra pagar. Menino gritando de madrugada. Entendeu? Empurrando, né, o carrinho, o vizinho colocando um funk ao lado bem alto. O cara com raiva que você faz o seu pneu lá fora. Todo mundo esquece. As ideologias, elas só apontam o que é antes do casamento. Elas esquecem o que é depois. Mas por outro lado, aqueles que dizem que ter seus pés na realidade, eles fazem isso de maneira muito implacável. Fazem isso de uma maneira que é como quem sobe o ônibus hoje em dia. Já viu uma parada, eu passo de carro ali, naquele, como é que é, naquela estação, daquela de ônibus, ali, qual é o nome daquilo ali, macaxeira que tem? É o quê? Terminando a integração. O ônibus vem, para, quando abre a porta, meu amigo, lá dentro, cotovelada. Por quê? Porque é uma lógica. Há um propósito, eu tenho que entrar nesse negócio aí. Não é assim, não. E o que é que está acontecendo de errado nessas péssimas, incompletas e rasas comparações que eu fiz aqui agora? O método do meu raciocínio não está nas comparações que eu estou fazendo. O método está aqui no que eu vou falar aqui agora. Meus irmãos, é porque nós não vivemos com essa perspectiva na sociedade. Nós já somos missionários nesse mundo 24 horas, porque nós já estamos militando a todo segundo nessa sociedade. Não temos compromisso com nenhuma pessoa e com nenhuma ideologia nessa sociedade. Os soldados do Senhor não se envolvem em negócios desse mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, meus irmãos, o que a história já revela. Ele está querendo dizer que todas essas ideias, ou todos esses personagens, passam pelo livro aberto da história. Ora aqui faz todo sentido, 50 anos depois não faz nada sentido. E tem gente que se matou por aquilo em função disso. É melhor você olhar pelo tamanho da sua eternidade. E olhar para um momento aqui, que você semeie para o futuro, mas que você leia a realidade nesse momento. Eu estou sendo muito metafórico, pouco prático aqui. Eu não estou querendo citar nomes. Siglas. Eu não estou querendo fazer isso aqui agora. Eu estou sendo bem devagar, né? Até para eu conseguir expressar dessa maneira. Deixa eu ler, mexer. Gente, só há um bom que está nos céus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez uma provocação. Ele falou, bom mestre, lógico que ele é bom mestre, ele sabe de todas as coisas. Mas ele estava falando assim, quando vocês olharem para as pessoas, para os seres humanos, fala assim, bom mestre, só há um que está no céu. Isso é uma boa ideia, boa pessoa, bom partido político. Gente, só há um bom que está no céu. Amém, gente? Amém. Eu espero que a igreja passe por esse momento, como Jesus passou pela noite escura da alma dele. Lá em Lucas, no capítulo 6, é um desses momentos, né? Esse é mais fácil, perdão, Lucas capítulo 6, é o momento da escolha dos discípulos, porque no momento da sua crucificação ele fez isso também. Mas em Lucas, no capítulo 6, antes de escolher algo, ele, num daqueles dias, eu acho que a gente está vivendo assim, num daqueles dias, os nossos dias estão arretados, não estão? Massa! Ou muito ruim, mas está muito intenso o que está acontecendo nos nossos dias. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou o que, gente? A noite toda. Eu queria dizer que o primeiro grande ato político da igreja é a oração. Dali o Senhor levantou 12, que mudaram o mundo de aquelas palavras. Eu me pergunto, e eu quero ao mesmo tempo também testemunhar. Primeira pergunta, nós estamos orando. Segundo lugar, eu nunca vi a igreja orando tanto por um assunto como tem orado agora. Os pastores, os irmãos. Mas eu acho que o que está motivando a gente é medo.
O que está motivando a gente é a insegurança. Isso nos leva a entender que a nossa percepção é imatura ou idólatra da nossa existência. Por isso que nós lemos o texto que nós lemos. E quem vai garantir isso não é Lula, não é Haddad, não é Bolsonaro. Quem vai garantir esse espaço da história, até reconhecendo o Senhor, é o Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus vai agir. Se o PT ganhar, se o PSL ganhar, Deus vai fechar portas que Ele quer fechar e vai abrir portas que Ele quer abrir. Mas eu preciso votar. Vote. Mas eu preciso fazer algo bom na sociedade. Faça com a sua consciência de que você está fazendo o melhor para isso. Nós da Nova Vida, a gente não quer chegar aqui e dizer assim, vote em ninguém, por uma questão muito prática. Porque a gente não tem um mandato dado por Deus para esse tipo de motivação. Isso não é da gente. E porque nós temos 2000 anos de história como igreja, a gente já viu a história demais. De homens em que a igreja tinha feito isso e 15 dias depois, só 15 dias depois, traíram tudo que foi feito. Porque o cair é do homem, gente. É assim que é política. Vocês acham, Norberto Bobbio dizia que o herói cristão é o herói da integridade, mas o herói político é o herói do pragmatismo, do que é conveniente. Ele vai realizar o objetivo dele. Esse é o herói, esse é o símbolo da política. Nós somos da integridade. E há uma diferença, um abismo enorme entre as duas visões. Eu e você precisamos sair daqui colocando esse ato em oração diante de Deus. E buscando a vontade de Deus nisso, e tendo a nossa consciência limpa com relação a isso. Esse não é um lugar para a gente usar camisa de político. Esse não é um lugar para a gente usar partido, bottom. Aqui é o lugar onde as pessoas dizem assim, bendito é o meu Deus, aquele lugar. Ele é acima de todas as coisas. Ele é o meu maior amor. Ele é a minha maior devoção. Meus irmãos, um dia nós vamos olhar para o passado e nós vamos ver que bolsonarianos e lulistas foi um tempo da vida, foi algo do passado. E que talvez a gente poderia ter feito algo ou melhor, ou a gente poderia não ter sido omisso, ou a gente poderia entender que talvez a gente passou demais da conta, quase como uma idolatria com o nosso comportamento durante esse ano. Que a gente brigou com família, que nós brigamos com os irmãos. Eu venho de uma família de políticos, gente. Eu venho de uma família que eu vi política desde o meu nascimento. É muito curioso a maneira como a paixão do eleitor é. Ela não tem nada a ver com a maneira como os políticos se relacionam. É muito engraçado isso. A gente cumprimenta, visita o político, bate um papo com ele. Eles gostam de fazer uma ceninha fora, né? Mas, gente, é do jeito que eu estou falando. Eles sempre conversam. O cara vai daquele jeito assim, todo bravo, chega na hora, e isso aí, aquilo, como é que a gente faz? Bom, como é que está sua esposa? Tudo bem? Sabe pelo nome, conversa, manda. Eu não quero mandar vazar para não, mas o que eu quero dizer, essa paixão, ela está demais onde quem deveria usar a razão e o dia a dia para fazer essa diferença. Eu não me falou algo superior a você, gente. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada. Nesses dias eu fiquei assim, acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou voltar para a faculdade e fazer um curso de ciências políticas. Juro. Acho que eu vou contribuir com isso. A gente quer fazer um trabalho com jovens, né? Entender um pouco disso, que é uma das maiores paixões, e poder contribuir como crente, como igreja de Jesus, a maneira bíblica, traduzir a maneira bíblica para a sociedade e para os nossos jovens, como isso precisa acontecer. Porque as pessoas entram no teu Facebook e não veem Cristo, entram no meu Facebook e não veem Cristo, veem A, B ou C. E não veem do jeito que deveria ver, além do mais. Ela vê com a carnalidade, com a paixão, com os extremos. Desculpa eu estar sendo tão sincero, tão autêntico aqui, não estou falando de A ou B ou C. Esse é o lugar onde pastores, eles compartilham com os seus irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. E eu creio que eu estou na liberdade, na prerrogativa de tratar essas coisas em verdade aqui. Faço com amor, muito com amor. Esses personagens, meus irmãos, um dia passaram. Como passou Gengis Khan, como passou Pôncio Pilatos,
como passou o Império Romano, e é pó hoje, como todos esses impérios já existiram, eles vão acabar. Já parou para ir, para com mais nisso. Vão ser riscados mal. Talvez lembre de alguém. Ela não lembrou. Você lembra daquele de história? Você precisa fazer força para lembrar do período assim, da história, né? Lá não são os especialistas. Mas quem era o líder daquele movimento mesmo? Foi que ano aquele movimento? Quem estava fazendo parte? Vai entrar para a história desse movimento. Vai passar tudo. Agora, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. E nós não podemos cometer a idolatria de nos dividir, nos separar, arrumar confusão, de vociferar aí fora, porque a nossa paixão está mandando a gente fazer isso. Queridos do Senhor, use sabedoria. Use os dons que Deus lhe deu. Use amor, use a graça, use a paciência. Pode se expressar, claro que pode se expressar. Deve se expressar, mas aqui entre nós eu acho que deve. Se você tem uma verdade, se você tem um argumento importante, compartilhe. A sociedade vai ganhar independente do que você seja. Amém, gente? Mas deixa eu falar. Não viva agora como se tudo fosse ser resolvido agora, porque não vai ser. O que de prática a gente pode sair? Em primeiro lugar, curar a nossa paixão, em nome de Jesus. Amém? Segundo, fazer o primeiro dos atos políticos que a igreja faz. Ela ora. Meus irmãos, na queda do muro de Berlim, em Leipzig, as igrejas começaram a orar. Não aguentavam o limite das coisas como estava acontecendo, a derrocada do mundo ali, dividido ali entre o Ocidente e o Oriente. Começou um grupo a orar numa igreja. Daqui a pouco foi lotando essa igreja. Daqui a pouco tinha 2.000 pessoas orando nessa igreja. O povo de Deus orando. E daqui a pouco foi lotando. E quando o exército foi reprimir aquela oração, tinham 7.000 pessoas do lado. O muro de Berlim caiu naquela semana. Meus irmãos, quando aconteceu aquele evento que Ceausescu caiu na Romênia, a igreja estava em oração. E a igreja falava assim: Ceausescu não é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E ela foi em um grupo de irmãos, começou a crescer, e começou aquilo crescer em oração, e as tropas chegaram em frente das igrejas, e um número enorme de pessoas orando e dizendo isso. Sabe o que aconteceu? Aquilo acabou. Aquele sistema anticristão acabou. O governo não pode ser nada mais nem nada menos do que Deus criou na sua palavra. Você sabe para que serve o governo? Em Efésios fala para nos ajudar em justiça, bondade e paz. Romanos capítulo 13, lei e ordem. Essa não foi invenção do direito moderno, estava na Bíblia. Lei e ordem, para que tudo floresça. Para que todas as religiões tenham liberdade, para que o Evangelho tenha liberdade, para que ricos e pobres tenham liberdade, para que nenhum governo imponha o seu querer, para que nenhuma minoria possa reclamar que está sendo alvo de alguma maldade, mas também para que nenhuma minoria possa querer colocar as suas ideias como se elas fossem o único grupo a existir na sociedade. Lei e ordem. Quando o Estado perde isso, meus irmãos, ele se torna um Estado idólatra. Ele passa a não ser um agente de Deus. Ele não passa a ter mais a autoridade de Deus sobre a face da terra. E cristãos só se submetem ao Senhor Jesus. Fora desse contexto. César é o Senhor. César não é o Senhor. Essa frase fez o Império Romano cair, meus irmãos. Essa frase fez o maior império da época ser destruído. Porque no coração daquela mudança estava o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, que a gente possa equilibrar isso, que a gente possa colocar em oração, que a gente possa participar e que a gente possa trabalhar todos os dias da nossa vida, não só nas eleições. Amém, meus irmãos? Na minha palavra,